Olá! No vídeo da semana passada, eu devo ter mencionado que nós tínhamos encerrado o estudo das fontes do direito. Pois bem, eu me enganei. Ainda falta nós estudarmos o princípio da legalidade. Aliás, eu mencionei isso exatamente no primeiro vídeo dessa série, o vídeo sobre fontes formais e fontes materiais do direito. E antes de qualquer coisa, eu preciso esclarecer que nós já temos um vídeo que trata sobre o assunto do princípio da legalidade aqui no canal. Mas, naquele vídeo, nós vimos a questão a partir da teoria da norma jurídica. E nós vimos que o princípio da legalidade, segundo a teoria da norma jurídica, nos diz que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Mas agora nós estamos preocupados em estudar o princípio da legalidade, não na perspectiva da teoria da norma jurídica, e sim na perspectiva da teoria do ordenamento jurídico. Eu sei que os caras gostam de complicar a nossa vida. Fazer o quê? Bom, logo eu organizo aqui no canal uma playlist sobre a teoria do ordenamento jurídico também. Eu já prometi isso no semestre passado. E aí todos esses vídeos sobre as fontes do direito, na verdade, vão fazer parte dessa playlist nova. Bom, quando nós falamos na teoria da norma jurídica, nós já vimos que o princípio da legalidade nos diz que tudo aquilo que não é proibido é permitido. Mas quando nós estamos abordando o assunto a partir da teoria do ordenamento jurídico, o princípio da legalidade assume uma forma um pouquinho diferente. É só uma questão de enunciado, é só uma questão de como você coloca as palavras, mas ele é apresentado de uma forma um pouco diferente. Exatamente na forma que você encontra no artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Então, o objetivo específico deste nosso vídeo aqui é explicar para você o que a palavra lei no artigo 5º, inciso 2 da Constituição significa. E para isso, nós precisamos estudar a diferença entre lei em sentido formal e lei em sentido material. Essa diferença entre material e formal é uma diferença que você encontra muito em todo o estudo do direito. E um critério fácil para você começar a entender é que nós estamos falando da diferença entre conteúdo, material e forma, formal. Então, especificamente no artigo 5º, inciso 2, a palavra lei, ela significa lei em sentido material, quer dizer, coisas que têm conteúdo de lei, mas não necessariamente forma de lei. Para você entender isso um pouco melhor, vamos começar com a lei em sentido formal. Lei em sentido formal é tudo aquilo que recebe o nome de lei, tem forma, tem nome de lei. Uma forma mais tranquila, uma maneira mais tranquila de você compreender isso é que, se foi produzido pelo Poder Legislativo, tem nome de lei. Mas pode ter nome de lei e não ter conteúdo de lei. Pode ser uma lei em sentido formal e não ser lei em sentido material. Para que alguma coisa tenha conteúdo de lei, seja uma lei em sentido material, o nome de lei às vezes não importa. Ser lei em sentido formal às vezes não tem nada a ver com ser lei em sentido material. Isso porque lei em sentido material é algo que é dotado dos requisitos de generalidade e abstração. Generalidade porque é geral, ou seja, foi feito pensando em várias pessoas e não numa pessoa só. E abstrato porque foi feito pensando também em abstrato, pensando em tese, e não apenas num caso concreto, numa situação concreta. Então, voltando agora para a ideia de lei em sentido formal, existem algumas coisas que têm nome de lei, que são lei em sentido formal, mas que não são lei em sentido material. Pense, por exemplo, numa lei municipal que dá nome para uma rua. Ela está falando de uma rua só, ela não é geral nem abstrata. Pense também numa lei que reconhece uma entidade como de utilidade pública, embora essa situação também não exista mais aqui no Brasil. Como essas leis, que só têm nome de lei, que são só lei em sentido formal, não são gerais nem abstratas, tratam de situações concretas, situações específicas, o nome de uma rua ou uma entidade de utilidade pública, então essas leis
são chamadas de leis de efeitos concretos, certo? Tudo bem até aqui e, na verdade, a maior parte das leis é lei em sentido formal e também lei em sentido material, então não tem muita dificuldade aí. O pulo do gato é que existem coisas que não são lei em sentido formal, mas que são lei em sentido material, ou seja, atos do Estado que não são produzidos pelo Poder Legislativo, mas que têm sim os requisitos de generalidade e abstração. A situação mais comum são os chamados atos administrativos normativos, os regulamentos administrativos, que são expedidos pelo Poder Executivo. E desses, os mais conhecidos são os decretos, mas existe uma série de outros atos desse tipo. Então, quando um ato administrativo tiver os requisitos de generalidade e abstração, nós estamos falando de uma lei em sentido material que não é uma lei em sentido formal, porque não foi editada pelo Poder Legislativo. E é aqui também, na ideia de lei em sentido material, que nós podemos encaixar inclusive os precedentes. Pois para que um tribunal produza um precedente, é necessário que o raciocínio da decisão seja um raciocínio universalizável, ou seja, embora o tribunal esteja partindo de um caso concreto, claro, mas um dos requisitos para que você tenha um precedente é que o tribunal demonstre no seu raciocínio que aquela decisão que ela está tomando para aquele caso concreto, ela seja válida também, ela faça sentido também diante de casos similares. Isso está no próprio conceito, na própria noção, na própria ideia básica do que é um precedente. Então, neste vídeo nós vimos que nós podemos encaixar no conceito de lei em sentido material, que é o tipo de lei exigido pelo artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Primeiro, as leis em sentido formal produzidas pelo Poder Legislativo. Em segundo lugar, os regulamentos administrativos expedidos pelo Poder Executivo. E ainda, em terceiro lugar, os precedentes produzidos pelo Poder Judiciário. Isso, então, é o que nós chamamos de princípio geral da legalidade. Mas calma, tá? Que existe uma ressalva. Algumas situações aqui no Brasil, por causa da sua importância, como por exemplo o direito penal, como por exemplo o direito tributário, definição de crime, definição de imposto. Então, algumas situações, por causa da sua importância, elas de fato só se sujeitam à disciplina por lei em sentido formal. Isso nós chamamos de princípio da legalidade estrita ou princípio da reserva de lei. E sobre isso, então, vai ser o nosso vídeo da semana que vem. E se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!